O que é a psicotranse? Você já ouviu falar do Dr. Eliezer Siqueira Mendes? Esse processo pode ser um recomeço? Estas e outras perguntas serão respondidas por Adriano Oliveira, psicólogo com 20 anos de formação, psicoterapeuta atuando com regressão, captação energética e psicotranse. É fundador do Centro Espírita Simplesmente Amor. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhar o link deste vídeo com os amigos. Que as melhores energias cheguem até você. Sou o Adriano Oliveira, sou formado em psicologia e trabalho com técnicas de psicotranse no consultório. E já estou há 25 anos trabalhando e vivenciando o psicotranse. Também hoje eu sou dirigente de um centro espírita chamado Simplesmente Amor, que se localiza na Vila Mariana, na Rua Bagé 152. Aonde também fica o meu consultório, no mesmo endereço. Psicotranse é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Eliezer Siqueira Mendes, aonde aborda os conflitos mentais e os conflitos emocionais. E essa técnica ela é abordada de várias formas, utilizando outras ferramentas, como o toque, como a captação, que é a troca de energia de um indivíduo para o outro, o relaxamento, a biodança, a indução hipnótica e situações a qual o indivíduo entra no estresse, levando o indivíduo a um processo de transe. E esse transe aonde se desencadeia situações que a pessoa entra no seu conflito emocional ou no seu conflito ou na sua doença psíquica, no seu medo, nas suas emoções, no seu espírito. E aí é onde, em algumas situações, podemos até colocar em vidas passadas. Bom, resumidamente, eu fui paciente do Dr. Eliezer Siqueira Mendes, que é o meu segundo pai, como eu disse em outra entrevista, e relatei mais coisas, mas eu trabalhei a minha questão com técnicas de biodança, técnicas de captação, técnicas, inclusive, o doutor ele utilizava também tambores, pode-se trazer a questão do xamanismo, e ele levava não só tambores, mas ele levava todos os ritmos musicais, que são ritmos que podem levar o indivíduo a um estado de transe. Exemplo, de hinos de igreja até pontos de candomblé. Então, não existe um parâmetro onde cada indivíduo tem uma sintonia. Então ele acessava e quebrava essas couraças mentais e emocionais que colocamos em nós mesmos. No meu caso, eu tinha muitas crises convulsivas e isso trouxe como uma ferramenta para que eu pudesse entrar em vários acessos, em várias sintonias em estados de transe, trocando as convulsões de crises epiléticas por estado de transe. Então, ao invés de eu me debater ali no chão, simplesmente eu entrava num transe. Eu
De repente eu começava a jogar capoeira, coisa que eu nunca fiz, de forma muito bacana, muito legal. Lógico, eu via no vídeo, que ela falava, poxa, eu não consigo fazer aquilo. Ou em situações de vidas passadas, ou em situações aonde eu captava a dor de uma pessoa, eu sentia a gestação, ou muitas vezes o Dr. Eliezer utilizava o sensitivo para sentir a dor do parto da gestante. Então a mulher tinha dava à luz, e quem sentia a dor do parto era a sensitiva, que era auxiliar dele em um dos hospitais que ele trabalhava. Então a mulher tinha um filho sem dor nenhuma, mas a sensitiva tinha o processo da dor. Então essa troca de energia, isso é o psicotranse. Para mim, então eu fui e ainda passo parte do processo de troca de energia, troca de sensações, emoções e vivências. O médium no psicotranse é uma ferramenta muito importante que também precisa ser trabalhada. Trabalhada como? O médium sem autoconhecimento, autocontrole e principalmente que ele não saiba entrar e sair do transe, ele também acaba trazendo desajustes internos. Como às vezes algumas pessoas falam, eu peguei a energia de fulano e estou com ela e estou angustiado e isso acontece mesmo. Você não precisa ser um grande médium para ser contaminado por alguém, de forma positiva ou negativa. Geralmente damos ênfase ao negativo. Estou com dor de cabeça, fiquei com aquela pessoa a tarde toda, aquilo me incomodou, estou mal, até acaba correndo o processo de vômito, ou dor de cabeça, ou dor de barriga, e assim por diante. O sensitivo, ou melhor, o médium, para chegar a ser sensitivo, ele precisa dessa consciência de ele entrar no transe e sair do transe no momento que ele quer. Mas para isso, para ter esse controle, esse adestramento, é treino. E ele não pode entrar na questão da religião, porque ele sendo sensitivo, ele vai captar várias frequências, não só ou da Umbanda, ou do Candomblé, ou do kardecista, ou do evangélico, lembrando que evangélicos entram em transes fabulosos, falam línguas e falam, como eles falam, eles dão a palavra, eles dão fugiu o termo agora, eles dão a ênfase do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Então, os Espíritos Santos nada mais são do que essas mensagens que recebemos na Umbanda, que recebemos também no Candomblé, ou recebemos dos xamãs, ou recebemos dos espíritos no kardecismo. Então, todo esse processo, essa questão do ser sensitivo, ele vai acessar todos esses canais. Ele não vai se contaminar e ele vai ter a consciência e a capacidade de ser um terapeuta ajudando o próximo e não só se contaminando pelo próximo ou aqueles que estão ao seu redor. Olha, uma técnica que dá para abordar aqui é você tomar consciência do seu corpo, tomar consciência da sua respiração. A respiração ela é uma grande ferramenta para entrar em estados alterados de consciência. Então, uma forma que eu abordo nos meus pacientes para quebrar
travas, esses dogmas, que é colocado não só por nós, mas por toda uma sociedade, é respiração. Você ter uma respiração que hoje utilizam até como uma forma de cachorrinho, utilizada no parto, para que a mulher quebre algumas regras, ela consiga ter o parto de forma mais adequada. Então, quando você quebra essa prática de respiração mecânica e você hiperventila, você consegue entrar em um estado alterado de consciência. Mas, lógico, trazendo um conforto, lembrando que algumas técnicas não podem ser feitas sozinhos, você precisa ter alguém ao seu lado. Por quê? Essas técnicas, levando a respiração, essa hiperventilação, você entrando no estado alterado de consciência, você pode dar aberturas a personalidades subconscientes. O que são personalidades subconscientes, né? Segundo o Dr. Eliezer, são personalidades a qual você pode trazer em vidas passadas, ou a sua própria personalidade, ela pode ser fragmentada nesta vida. Então, eu posso ter uma personalidade extremamente medrosa, uma personalidade subconsciente. Eu posso ter uma personalidade extremamente agressiva. Eu posso ter uma subpersonalidade extremamente raivosa. Eu posso ter uma subpersonalidade extremamente inteligente. Então, quando você traz isso, imagine você, numa técnica de respiração, trazer uma personalidade raivosa sozinho. Você pode quebrar toda a sua casa. Isso não é muito adequado. Como você fala de psicotranse, por isso que é interessante quando eu falo assim, ter todo o acesso, entrar e sair dos transes em diversas formas, pela música, pela respiração, pelo movimento repetitivo, pelo toque. Uma das coisas mais rápidas e mais que acontece no nosso dia a dia é a contaminação energética. É um estado alterado de consciência? É. Às vezes a pessoa bota a mão em você, você muda completamente o humor. Às vezes você está com raiva, você abaixa. Ou você está bem e você sente uma raiva, uma angústia, uma dor por dentro. Isso é seu ou é do outro? O sensitivo, ele treinado, ele precisa saber diferenciar se essa angústia, essa raiva, é dele ou ele simplesmente pegou do outro, ou da pessoa à sua frente, ou do ambiente de trabalho. Imagine hoje, no dia a dia, que as pessoas trabalham com várias ao mesmo tempo, não tem as suas salas, ou tem as baias que são divididas. Hoje as empresas estão focando todo mundo trabalhar sem baias. Então, você está de cara a cara com o seu chefe muitas vezes. Então, como ocorre essa contaminação e como é que eu posso fazer esse bloqueio do que é meu e do que é do outro? Que é lógico, hoje muitas angústias elas são compartilhadas, sem dúvida. Mas você tem consciência através do autoconhecimento o que é seu, o que é do outro. O que é seu, você vai vivenciar, você vai trabalhar isso, que seja uma personalidade subconsciente ou que seja numa personalidade intrusa, que é uma outra abordagem que vamos ter também, que o sensitivo ele precisa saber diferenciar personalidade intrusa ou uma personalidade, ou é simplesmente as dores dele ou do paciente a qual ele está tratando. Personalidade intrusa, hoje diríamos que
em algumas religiões, ela é chamada de encosto, ela é chamada de trabalho feito, ela é chamada de obsessor, ela é chamada de... como é que eu posso dizer? O encosto eu já falei. Então, imagine espírito ruim, demônio e assim por diante. Mas a personalidade intrusa nada mais é que um espírito de um amigo perdido na ignorância. Imagine um ser perdido, desencarnado, que está vagando, perdido neste mundo, sofrendo muito mais do que nós, porque nós tivemos a oportunidade de reencarnar. E esse processo de reencarnação, esse ser humano, esse ser espírito, ele não, pela ignorância, por vingança, por medo, por raiva, por ódio, ele está preso. E assim, situações de personalidade intrusa são esses, como nós chamamos no centro, e até vou fazer uma ressalva, um grande amigo, nosso orientador do centro, o Heitor, disse o seguinte: são amigos perdidos na ignorância. Não são seres que querem fazer o mal, eles estão sofrendo um mal. Então, o Dr. Eliezer, ele observava a personalidade intrusa como em vários aspectos. Teve uma vez que ele trouxe uma coisa, um trecho que eu achei bem legal, vou trocar com vocês, que era assim: uma mãe de santo, ela veio tratar com ele e ela estava ela não aguentava mais sorrir, ela não aguentava mais gargalhar, então ela só fazia assim. Ela já estava uma semana nesse transe. E aí, perguntando para as pessoas que trouxeram ela, o que aconteceu? Ela foi atender uma pessoa e começou a gargalhar, 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 e está até agora uma semana gargalhando e não parando mais de gargalhar. Agora está quase, não consegue comer, não consegue beber água e não dorme, e está desse jeito. E aí, o Dr. Eliezer trouxe a equipe de sensitivos. Nesse momento veio a personalidade intrusa. O obsessor, falando o seguinte: ele estava acompanhando a pessoa a qual a mãe de santo iria atender. A mãe de santo, tendo a percepção, ela falou da seguinte forma: esse tipo de espírito eu tiro sorrindo. Logo, esse espírito incorporou nela e fez a gargalhar por uma semana. Quando a sensitiva captou esse espírito, automaticamente a mãe de santo, pum, dormiu. Dormiu porque há muito tempo não dormia. E trabalhando com esse espírito, trabalhando, falando, observando, ele deu uma lição de humildade. Eu acho que é importante todo sensitivo ter essa consciência de respeitar a personalidade intrusa, compreender o processo, compreender aquele que está, às vezes, sem o corpo. Nesse caso, a mãe de santo, ela foi arrogante. Ela não respeitou o espírito que sofria, logo transportou toda a raiva que sentia na mãe de santo. E esse é um caso que eu acho muito interessante, porque ela vivenciou, mesmo sendo uma médium, mas não teve a capacidade ali de discernir e de não conseguir sair do transe. A catarse, ela é necessária quando o indivíduo
vem de uma forma ele tem ali, ele quebra as barreiras vivendo todas as emoções. Catarse vem como um raio que cai na sua cabeça. E o psicotranse, ele utiliza essa catarse justamente como esse instrumento. Se cai um raio, ele utiliza o sensitivo como esse para-raio. E aí o ser humano, o ser, vive o transe. A catarse nada mais é que um transe mais contido, mais controlado. Então, quando isso é explorado com o sensitivo, isso amplia ainda mais. Teve uma vez que eu achei muito interessante. Eu tinha uma paciente, ela era espírita, kardecista, que todos são espíritas, né? Não só o kardecista. Mas... E ela muito sofrida, né? Ela veio com... Era uma senhora dos seus... Senhora não, hoje eu chamaria de senhor, né? Mas na época eu estava... Fazia pouco tempo que eu tinha de formado, então faz o que, uns 15 anos atrás isso. Mas é uma situação que me deixou marcas. Até hoje não, mas me deixou marcas. Ela, muito ali, conhecedora do kardecismo, sabendo a questão de vidas passadas, o que hoje você precisa resgatar. E ela me trouxe a seguinte história, a seguinte queixa. Chegou no consultório e tal. Doutor Adriano, eu tenho um problema. Minha filha está com um caso com o meu marido. A princípio eu fiquei, poxa, mas um caso de pai, incesto e tal. Aí eu expliquei, mas explique melhor. Ela falou, não. Essa é minha filha do primeiro casamento, esse marido que eu estou, o segundo casamento, então... Eu falei, mas como você pegou? Me explique mais. Ela falou, não, um dia eu cheguei em casa, tal, eu abri a porta, vi que estava em silêncio, quando eu cheguei na porta, fui abrindo a porta, fui entrando e peguei os dois ali numa situação constrangedora. Voltei, fechei a porta, saí de casa mas fiquei com aquela angústia. Eu sei que de alguma forma eu preciso aprender isso. Eu falei, puxa vida, né? O que é que eu vou fazer com essa senhora que traz essa situação tão já congelada dentro da vida dela, que para ela, se o marido ficar, ou melhor, a filha ficar como amante do marido, vai ficar tudo bem, ela vai viver esse triângulo doentio, sofrendo. É lógico que ela vai trazer alguma doença para ela, porque as emoções, a angústia traz doenças. E de várias formas eu fui abordando com ela situações. Olha, o que você acha dessa situação? Por que você não conversa? E ela trazendo todo um conceito kardecista de, olha, eu estou aqui, se eu estou aqui nesta vida, eu preciso aprender, eu preciso ter uma resiliência. Vai que eu na vida passada fui amante, hoje eu estou tendo que acertar as contas. Eu falei, puxa vida, né? Bom, então, beleza. 2 meses depois de atendimento, e ela muito ali, firme nela, que ela tinha que passar por aquilo, aceitar o processo do marido com a filha. Eu falei, bom, e ela definhando. Se ela estivesse bem e vivendo um triângulo amoroso, não teria problema nenhum. Mas aquilo estava definhando ela. Você vira uma senhora bonita, tudo. Em 2 meses, ela murchou. Já tinha ido no psiquiatra, já estava tomando a medicação, estava tomando ansiolítico.
psiquiatra já tinha falado que ela tinha transtorno bipolar. Olha o diagnóstico. Eu falei, bom, eu preciso ter uma abordagem mais direta com essa senhora. Eu falei, olha, hoje vamos fazer uma técnica de psicotranse. Ela, o que é isso? Eu falei, é uma técnica que vai ajudar a senhora a quebrar algumas coisas e tal. E ela falou, sem problema, vamos fazer. Deitei no divã. Então, a senhora fecha os olhos, ela fechou os olhos, tal, erga as mãos. Fiz vários comandos repetitivos, aleatórios para ela. Ao mesmo tempo, peguei uma revista e comecei a folhear. E eu falei, agora você pode abrir os olhos. E ela falou, levanta, senta, deita, repete, respira rápido, respira rápido, respira rápido. E isso ajudou, ela foi ficando, ela era branquinha, foi ficando vermelha, vermelha, vermelha. E eu folheando a revista. E ela perguntou, doutor Adriano, para que isso serve isso mesmo? Eu fui direto e falei o seguinte, para que serve? Eu não sei. Mas eu só estou fazendo a mesma coisa que todo mundo faz com a senhora. O que é? Nesse momento, o raio desceu na cabeça dela. Viva a catarse. Ela chorou, urrou, gritou no consultório. Bom, o próximo paciente já estava esperando e ali eu tive que acolher. O certo é, deixe viver. Mas a inexperiência na época e hoje não, hoje ela ficaria chorando, eu atenderia o paciente numa outra sala e ela continuaria chorando. Depois eu voltaria lá. Lógico, fecharia as janelas para que não tenha problema. Mas naquele momento ela chorou. E aí eu fui acolher. Pela inexperiência. Eu fui acolher. Nesse momento que eu a acolhi, ela encostou e, por isso que eu falei que deixou marcas, ela grudou. Ela mordeu e grudou, e cerrou. E eu falei, senhora, naquele momento eu tive que parar. Olha, eu entendo que você está com muita raiva. Que bom que você está trazendo toda essa raiva, toda essa emoção, porque ela é uma ferramenta transformadora. Vamos canalizar isso. Não é em mim que a senhora tem que descontar. E ela soltou. Ela me xingou de tudo quanto foi nome e saiu falando que nunca mais ia voltar. Fiquei à vontade e tal. Abri a porta para ela, ela saiu gritando. O paciente que estava esperando ficou espantado naquela cena, né? E eu com a marca aqui, né? Doendo. Eu atendi outro paciente, quando eu vi, estava um baita roxão aqui, uma coisa assim absurda. Bom, essa situação do psicotranse, o que foi levado? Foi ela levar ela em um processo de exaustão e dar o comando. O comando é a quebra das barreiras. E, naquele momento, como ela estava se sentindo usada conscientemente, o comando foi: todo mundo usa você como quer. E como a agressividade já estava pelos movimentos repetitivos, pelas atividades, ela quebrou. Ela quebrou a barreira. E aí trouxe o que ela tinha dentro dela. Lógico, semana seguinte, ela estava lá no horário dela, eu abri a porta e tal. E sempre fui muito brincalhão, muito acolhedor e tal. E aí eu, com ela, eu fiz assim, ó, calma aí. E ela, me desculpe, me perdoe e tal, por o que eu fiz. Eu falei, não, tá tudo certo. A senhora vivenciou um processo que ou a senhora vivenciava isso, ou a senhora ia se definhar cada vez mais. Ou a senhora simplesmente ia sofrer. Ou trazer de formas psicossomáticas doenças ao nosso corpo. E isso, ela falou, eu entendi.
Eu saí daqui, cheguei em casa, botei meu marido para fora, dei um tapão na minha filha e estou morando sozinha. Estou muito bem. Fizemos mais alguns encontros, depois ela quis fazer um processo de psicoterapia, ficou comigo mais 2 anos e continuou sendo espírita, sendo kardecista, mas com uma visão totalmente diferente, com uma visão que ela precisava acreditar nela e ser feliz. Então eu acredito que isso é um processo que dá para abordar e uma experiência que, para as pessoas que estão se formando no curso, calma, não acolham, deixe o transe, deixe vivenciar o transe. Parece frio, mas não só pelo perigo da mordida, mas a pessoa precisa vivenciar até o final aquele transe. Se você corta o transe, ela embute de novo. São sentimentos que você vai engolir e vai escapar de alguma forma. Uma influência mediúnica. A pessoa que ela vem com... hoje pode se caracterizar como síndrome do pânico. Vamos lá, pegar um paciente de síndrome do pânico. Essa paciente, ela tinha, na época ela tinha 45 anos e ela mega sensível, pessoa assim, uma sensibilidade, musicista, fantástica, mas ela entrava em lugares e começava a chorar. Bom, a mãe dela observava aquilo ali, mas começou a entrar não só em igrejas, mas começou a entrar em um lugar, uma reunião tranquila, ela começava a chorar. E ela começava, no jantar ela começava a chorar. Aquilo aí a mãe dela me trouxe. Olha, quando era só em igrejas, nós gostamos, somos católicas, então tudo bem, desenvolvemos nessa emoção. Mas nenhum jantar, nenhum almoço, nenhum aniversário ela chorar desse jeito não faz sentido nenhum. Então, ela trazia, ela buscava, puxava um processo de dor, não só de espíritos, mas de todo mundo. Era uma pessoa que ela trazia uma âncora, ela era uma grande âncora de espíritos sofredores, independente do lugar. Há espíritos que estão perdidos, há personalidades intrusas que sofrem, só sofrem. Ou porque perdeu um filho, ou porque não se perdoou, porque cometeu suicídio e assim por diante. E cada lugar que ela ia, ela sentia essa pessoa, esse espírito, e chorava. E chorava. Bom, quando ela veio no meu consultório, a pessoa anterior que eu atendi era uma pessoa que ela tinha perdido 2 filhos, ela não conseguia sustentar a gravidez, então ela estava sofrendo, ela estava com muito sofrimento. Bom, essa paciente chegou, depois dessa moça que havia perdido 2 filhos, ela saiu do consultório, ela entrou, sentou e começou a chorar. Aí a mãe dela explicou, tá vendo? É isso que ela faz. Eu falei, não, tudo bem, então a senhora pode sair. E aí, começando a abordar com ela, o que foi, o que você está sentindo? Ela falou assim, não sei, eu não estou sentindo, está me doendo tudo, está me doendo as costas, eu não sei como é que é isso, eu estou tendo cólica. E começou a como se entrasse num trabalho de parto. E chorando. Nesse caso, ela captou a energia que estava ali no local. A dor da pessoa, ainda encarnada. As outras situações eram situações de pessoas desencarnadas mesmo, porque depois ela começava a falar, a mãe dela falava que ela falava coisa com coisa, termo dela. Então, era uma linguagem totalmente descoordenada. Mas ali ela trouxe, não estou aguentando, ela entrou no transe, ela entrou no trabalho de parto
dessa paciente anterior. Nesse caso, ela não só entrou num processo de transe e puxando como sensitiva, nesse caso, essa mediunidade descontrolada, ela vivenciou. Depois, fui abordando situações com ela. Eu levava ela até o metrô, pegava ela, levava no metrô, sinta, perceba. E ela começava, estou sentindo uma pessoa que não está mais aqui, ela está chorando muito, ela está triste. Falei, então fale. Mas eu vou parecer uma louca aqui na Avenida Paulista. Não, quero que você fale, eu quero que você viva isso. Não tem problema, eu estou com você. E ela começou a entrar, e ela começou a ter essa percepção do que era ela, do que era outro. E ela começou a sentir, ela falou assim, parece que vem uma onda e vem com o choro. Eu falei, não quero que você chore, eu quero que você fale. E ela começou a dar essa vazão ao que o espírito sentia. E foram várias sessões. Essa foi uma paciente que ficou um bom tempo tendo sessões, e tendo sessões na rua, na praça, no jardim, não só em consultório. E situações que aí daí em diante ela começou a entrar e começamos a abordar situações que eram dela também, dores que eram dela. E trabalhar essas dores com autoconhecimento trouxe a capacidade dela discernir o que é a dor dela e o que eram as angústias que vinham através de personalidades intrusas, ou de obsessores, ou de encostos e assim por diante, como quiserem chamar. Ou, mais carinhosamente, amigos perdidos na ignorância. A mensagem que eu deixo para esses novos ou antigos terapeutas é: tenham muito amor por aquilo que você faz. A pessoa que está ali sendo tratada, encarnada ou desencarnada, de alguma forma tem uma ligação com você. Eu vou contar uma história rapidinha que foi vivenciada entre eu e o meu mentor espiritual. Eu estava numa nave fantástica, uma nave uma grande, muito grande, enorme. E dentro dessa nave eu olhava aquilo ali e perguntava para o Heitor, mentalmente, olhava aquelas pessoas, eu reconhecia cada pessoa daquela. E eu falava, Heitor, são todas essas pessoas que eu preciso ajudar. Como profissional, como ser humano, como psicólogo e como espírita. Ele acenava a cabeça que sim. Aí eu mentalmente pensei assim, fiz uma conta louca, falei, bom, se eu atender 10 pessoas por dia, eu acho, não sei, que uns 10, 15 anos eu fique zerado, né? Acho que depois de 10, 15 anos de atendimento, de ajuda, de amor, de dedicação, aí eu fico bem. Aí eu olho para ele novamente, ele sorri e ensinou para que eu olhasse pela janela. Quando eu olho pela janela, seguindo o olhar dele, havia uma fila enorme ainda de pessoas para embarcar. E aquela era uma aeronave que já estava cheia, então ela iria ser abastecida com outras pessoas. Então, amigos, tenham amor pelaquilo que vocês fazem. Se dediquem, tenham consciência, vivam aquilo que você faz sempre com muito amor. E tenham humildade para que o ego não engane você.
Lembre-se de quem você foi, como você chegou, a sua transformação e hoje quem você pode transformar. Espalhe suas sementes com muito amor.